E aquele mito que tinha... Era um mito, antigamente, o jornalista imparcial. O cara que não tinha nenhuma opinião. Não, eu acho que o cara pode ter. Acho que a questão não é essa, mas isso não pode transparecer no trabalho dele. Ele tem que ter o compromisso de reportar. Ó, foi votado isso, tem quem defenda, tem quem critique. Não, de saída, o cara já impingir uma pecha. Tipo, o cara deu uma declaração falsa, uma declaração antidemocrática, E tem assuntos que ficaram interditados também, né? E isso é outro ponto, né? Também, vocês estavam falando agora há pouco, né? Do gengivão, do Monarca, do Alan Santos, né? Da turma toda que tá... Então, tem certos debates que estão interditados, né? Assuntos que estão ali espinhosos. Por exemplo, né? Na época da eleição, a gente não podia falar, e não estou dizendo aqui da Jovem Pan, mas ficou um ambiente público, assim, né? Refratário a isso, a falar, por exemplo, do histórico de corrupção do Lula, a explicar o caso, falar, ele foi sentenciado em 3 instâncias, não foi... Tinha listinha. E assim, não é acusar, né? Claro que você não pode ser leviano, mas assim, explicar, olha, foi condenado em 3 instâncias, foi anulado pela questão lá geográfica, o processo não era em Curitiba, era em Brasília, coisa e tal. Que isso acho que é papel do jornalismo. Isso é informação. Isso você está sonegando informação, não é opinião. Você não está colocando... Por exemplo, a história quando saíram... Você vai falando, vai lembrando. Quando saíram aquelas gravações lá, que foi o antagonista, para dar o crédito, conseguiu do Marcola falando sobre o Lula, né? Dizendo que para o crime organizado era melhor o Lula ganhar do que o Bolsonaro. Tá? Isso não pode ser divulgado. A relação do Lula com o Ortega, tal. Depois a história do voto impresso. O Bolsonaro reuniu lá com os embaixadores para falar do sistema eleitoral. Foi tornado inelegível. Então, assim... Tem alguns assuntos sobre os quais se criaram tabus. Acho que não é esse o caminho, né? Você pode falar. Pandemia também, né? Pandemia também. Pandemia. Você não podia falar em cloroquina, um debate saudável, como vocês fizeram ontem com os Ebalos aqui, falando sobre vacinação. Mas isso aí tudo virou nossa. É verdade. Se você toca nisso, você é radical, você é extremista, você é bolsonarista. Eu acho que você tem que ter equilíbrio. Eu busco ser muito equilibrado no meu trabalho. Não fazer nenhuma coisa nem outra. Nem puxar sardinha para um lado nem para o outro. Mas assim... A transmissão de informação, sonegar informação, aí não. Você tem que dar e dar proporção. Por exemplo, cloroquina, pandemia. Você pode falar, tem uma substância que a maioria da comunidade médica não recomenda, mas tem... Sim, outros estudos. Especialistas que dizem que tem efeitos positivos. Enfim, tudo você tem como dar. Mas agora, sonegar informações, soterrar alguns assuntos, transformar em tabus, acho que isso é antijornalismo, né? Isso é proibir informação. Mas o interessante... Então, mas, por exemplo, quando você faz... Por isso que teve o consórcio. Quando você erra junto, é muito melhor do que você errar sozinho. Sim. Quando todo mundo, né? Que nem agora já existem algumas dúvidas, tem saindo alguns estudos, tem lá daqui a algum tempo, sei lá, daqui 10 anos, nós vamos saber. Perfeito. Né? Aí a gente vai saber, sem o calor daquele negócio, o medo que a população tinha tal, e a informação, porque eu acho que para o jornalista sempre é a dúvida. Sempre a gente está perguntando coisas, sempre a gente está querendo saber. Mesmo porque a gente finge que sabe, mas não sabe porcaria nenhuma do gente. Exatamente. Os que menos sabem é jornalista, porque finge que entende de tudo e não entende nada. É tudo muito raso, muito superficial. Isso, é tudo para informação. Você traz o especialista, aí você fica perguntando para ele. Sim. Mas naquele momento você não podia nem perguntar. Por quê? Sim. Porque você falava, a população está com medo, a gente tem que ter a responsabilidade. Então, se está todo mundo falando uma coisa só, vamos ficar aqui. Só que quem é prejudicado é a população. Porque é aquilo que você falou, você não está levando aquela informação que você precisa levar. Mas é a consequência dos novos tempos. Mas e aí? Não, mas ele tem aí a responsabilidade do cara? A responsabilidade está num cara que é da raiz do jornalismo como ele, que foi produtor e faz uma pesquisa. Imagino que você ainda usa ferramentas. Sim. Quando você vai ler ou vai informar, você é um cara que... Claro, você tem que ler antes o que você vai ler. Enfim, você busca se informar antes, né? Para saber do que você está comentando. Claro, exatamente. Então, assim... Acho que isso não muda, isso é jornalismo, você tem que fazer, mas isso é um fato novo, isso que o Emílio falou tem toda a razão. Tem uma tentação, assim, você vê todo mundo fazendo, então a imprensa como um todo, é claro que tem veículos e veículos, mas a instituição como um todo, assim, em geral... segue um caminho, então você fica meio constrangido. O meio é muito... O que o Sami falou é perfeito, me identifiquei muito com isso que o Sami falou, de ter uma ojeriza no meio, o nariz torcido, no meio jornalístico, assim, se você tenta botar a bola no chão, tentar ser equilibrado, nossa, você é visto como radical. Sim, como exatamente. Cara... Então, assim, qualquer tipo de ponderação, de pé no freio, que você fala, opa, gente, calma aí, né? Mas é assim mesmo, né? Isso aí não tá muito... Não, mas você tá defendendo o indefensável, você tá... Então, qualquer tentativa de racionalização hoje está muito difícil. Tem uma certa tentação a pertencer
mas é muito totalitário. É totalitário demais, né? É lógico, se você não pensar igual a mim, você tá você tem que ser equilibrado. Tá normal isso. Mas é assim que toca a banda. Isso é normal. Se a banda tá tocando assim, vamos tocar assim e que se dane a banda. Senão não sai música. Então, mas Senão será não que tem música. que não tem jornalista que faz isso hoje, que prefere jogar com um time maior, com um consórcio, e a galera toda de falar, vou jogar aqui, mas tem o meu trabalho. Porque se eu jogar da forma que eu acho certa, que eu aprendi, sei lá, na faculdade ou com os maiores, fala assim, putz, eu vou ser cancelado e aí eu não vou ter emprego? Com certeza, tem um constrangimento, né? E acho que o mecanismo funciona assim, né? Justamente como um meio de pressão, né? Você vê os outros colegas, os outros veículos fazendo, o cara fala, não vou botar o pé fora da água aqui, né? Então tem uma força que conduz a isso, né? Mas acho até que esse período meu de experiência de produtor e de ter sido repórter me ajuda muito nisso. Eu conheço, assim, o processo de fazer, porque depois eu fui repórter, depois apresentando outros programas aqui. Então isso me deu uma cancha, Jovem Pan com muito comentarista, enfim, você convive com o cara, então você tem que ficar esperto. Parece que o tempo todo tem cascas de banana, né?